Que a paz do Senhor Jesus esteja com você. Seja muito bem-vindo ao canal Fé Diária, o canal da oração. Meu caro, imagine um homem que recebeu a semente de um carvalho majestoso. Ele desejava proteger aquela vida com todo o seu zelo e, por isso, plantou-a em um vaso de cristal finíssimo, guardado em uma prateleira alta. A semente brotou, a árvore mostrou sua força, mas o recipiente era pequeno demais. O que precisa quebrar para a vida crescer? Guarde essa imagem no seu íntimo, pois ela esconde o segredo do que trava os seus passos nesta manhã. Hoje, sob o tema O Arquiteto dos Novos Começos, vamos olhar para o medo que nos assombra ao iniciar esta segunda-feira. O temor de repetir os mesmos erros de ontem. No cotidiano, acreditamos que os obstáculos estão lá fora, no mundo, mas a verdade é mais profunda. Se você busca discernimento para este novo ciclo, convido você a entrar de verdade nessa reflexão comigo. Fique até o fim, pois na nossa grande oração entenderemos o que realmente precisa ser rompido para que o que Deus planejou para você finalmente floresça. Para acalmar o seu coração e preparar o terreno desta semana, vamos ouvir o que nos diz a sabedoria contida no livro de Salmos. As Escrituras nos ensinam que é bem-aventurado aquele que não caminha segundo o conselho dos ímpios, mas que tem o seu prazer na instrução do Senhor. No Salmo 1, versículo 2 e 3, lemos que esse homem é como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto no tempo certo e cujas folhas não murcham. Observe, meu amado, que a promessa não é de uma vida sem ventos, mas de uma vida com raízes. Às vezes a angústia que você sente é apenas o reflexo de estar tentando buscar nutrição em solo seco. De acordo com a palavra do dia, este salmo é um convite para você soltar o controle das circunstâncias externas e focar em onde o seu coração está plantado. Se você se sente exausto antes mesmo de o trabalho começar, talvez seja porque está tentando florescer por conta própria. Deus, como o arquiteto dos novos começos, não espera que você tenha todas as respostas nesta segunda-feira. Ele espera que você seja como essa árvore, alguém que confia na fonte que não seca. Veja que a árvore não faz esforço para crescer. Ela cresce porque está no lugar certo, conectada à origem correta. Ao iniciar esta nova semana, entenda que ser um bom mordomo do que Deus te confiou começa pela serenidade da alma. Sinta o frescor dessa água agora. Não há pressa. O arquiteto já desenhou o curso do rio. Cabe a nós apenas permitir que nossas raízes o alcancem. Mas lembre-se do nosso enigma, o carvalho no vaso de cristal. Mesmo com água em abundância, algo ainda impedia aquela árvore de se tornar o que deveria ser. O que seria? Avançamos agora para uma promessa que expande nossa visão. Em Efésios capítulo 3, versículo 20, a palavra nos diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. Minha querida irmã, meu caro irmão, pare por um instante e considere a magnitude dessa frase. Com frequência, nós limitamos a ação divina ao tamanho da nossa imaginação. Pedimos por um conserto, enquanto Ele quer projetar algo novo. O apóstolo nos mostra que o limite não está na capacidade de Deus, mas no poder que opera em nós. E esse poder é a nossa disposição de confiar. Na prática, como aplicar isso hoje? Ao olhar para a sua lista de tarefas ou para aquele projeto que te causa receio, mude a pergunta. Em vez de questionar se você é capaz, pergunte se você está permitindo que Deus seja o arquiteto. Ser um bom zelador da própria vida é entender que sua visão é limitada, mas a dele alcança o horizonte. Se este convite para ampliar seus horizontes faz sentido para você, clique em curtir e se inscreva para levar essa luz a mais um irmão. A fé não é sobre esforço humano desmedido para fazer a vida fluir, é sobre sintonia com o Criador.
Quando paramos de tentar resolver o que não nos cabe, abrimos espaço para o infinitamente mais. O arquiteto quer expandir sua tenda, mas você ainda se agarra às paredes que construiu para se sentir seguro. O homem da nossa história via o vaso de cristal como uma proteção, um objeto de valor que mantinha a semente guardada. Mas ele não percebeu que o que ele chamava de proteção, o carvalho chamava de prisão. Em qual área da sua vida você está confundindo segurança com limitação? Esse mesmo aprisionamento do carvalho aparece quando voltamos os olhos para o nosso estado emocional. No cotidiano, é comum criarmos um recipiente mental feito de certezas rígidas e expectativas estreitas. Você acredita que a sua paz depende de certas condições específicas, como se a sua felicidade estivesse guardada em um objeto delicado que não pode sofrer um arranhão. O resultado é o sufocamento da alma pela estreiteza de visão. Você sente que a vida está apertada, que falta fôlego para encarar a semana, mas não percebe que o aperto vem da sua própria tentativa de manter tudo sob uma redoma. O medo de quebrar o que você construiu impede que o que é verdadeiramente grande em você se manifeste. A raiz espiritual desse estado de ansiedade reside na falta de compreensão sobre a abundância do arquiteto. Quando contemplamos as Escrituras, vemos que a árvore plantada junto às águas não teme o calor nem a escassez, porque sua fonte é externa e inesgotável. No entanto, o emocional humano prefere confiar na autossuficiência. É o desejo de controlar cada sentimento e cada resultado que nos torna frágeis como o cristal. Se você não permite que sua mente seja renovada pela imensidão de Deus, você acaba se tornando um administrador do mínimo, em vez de herdeiro das promessas. Pense no cotidiano de alguém que acorda já antecipando o cansaço. Essa pessoa planeja o dia contando apenas com suas próprias forças minguantes. Ela olha para os problemas e tenta encaixá-los em soluções que já falharam antes. É como se ela estivesse regando o carvalho, mas se recusasse a trocá-lo de vaso, porque o cristal é bonito demais para ser descartado. Ela valoriza mais a estrutura do que a vida que deveria crescer. A virada acontece quando a fé nos dá clareza para entender que o desconforto que você sente hoje não é um sinal de derrota, mas de expansão. Quando você aceita que o seu plano atual é pequeno demais para o que Deus quer fazer, o medo de quebrar desaparece. A fé transforma o seu estado emocional ao deslocar o foco do recipiente para a semente. Se Deus colocou um carvalho em você, Ele providenciará a terra necessária, mas você precisa estar disposto a largar o controle. Como passo concreto para as próximas horas, identifique uma crença que te paralisa e que você repetiu logo ao acordar. Talvez tenha sido, eu não vou dar conta, ou vai ser tudo igual. Substitua essa frase por uma declaração baseada na palavra, afirmando que o poder dele opera em você para além do que você imagina. Mas há um detalhe que o dono da semente esqueceu. O cristal, por ser transparente, permitia que ele visse a raiz, mas impedia que a raiz sentisse a terra. Guarde essa imagem, ela vai ganhar outro sentido mais à frente. No contexto das relações humanas, esse vaso de cristal se traduz em algo que muitos carregamos sem perceber. A necessidade de que as pessoas ao nosso redor se comportem exatamente como planejamos. Um ciclo que se repete na convivência e você já sabe qual é. Talvez seja a dificuldade em perdoar uma falha antiga ou a insistência em moldar o próximo à sua própria imagem. Na rotina de todo dia, tratamos nossos relacionamentos como objetos de decoração, em vez de vê-los como organismos vivos que precisam de espaço para falhar e crescer. O erro sutil aqui é confundir proteção com posse. O carvalho da convivência familiar sufoca quando não há o adubo do perdão e da aceitação.
Um exemplo prático disso ocorre naquele jantar ou conversa de fim de dia onde o silêncio é pesado. Um dos lados tenta expressar uma nova ideia, mas o outro logo o interrompe com uma crítica baseada no passado. É a imagem que você tem do outro impedindo que ele mude. Você mantém a pessoa presa a quem ela foi, e isso impede que a relação floresça. A sabedoria bíblica nos convida a entender que as raízes do amor precisam de liberdade para se aprofundar. O perdão não é apenas um ato de bondade, mas uma estratégia de sobrevivência para quem deseja ter uma família frutífera. Quando você perdoa, você está, de certa forma, quebrando as paredes de cristal que impediam a outra pessoa de respirar e crescer ao seu lado. A virada nas suas relações começa quando você para de agir como o vigia de um museu e passa a agir como o jardineiro de um parque. Uma atitude específica para praticar hoje em casa é ouvir alguém da sua família sem oferecer uma solução imediata. Apenas permita que a pessoa plante suas palavras em você, sem o filtro do seu julgamento. Note como isso altera a pressão no ambiente. A pergunta que fica é: você tem tratado o coração de quem você ama como um terreno fértil ou como uma prateleira de vidro? O homem da nossa história notou que quanto mais a árvore crescia, mais o cristal ficava nublado pela pressão das raízes, escondendo a beleza que ele tanto queria preservar. Observe como o excesso de zelo pode acabar obscurecendo o que há de mais bonito naqueles que amamos. Quando trazemos a história para o campo da gestão e da provisão, o erro invisível se torna ainda mais evidente. No ambiente de trabalho, carreira ou finanças, há momentos em que nos apegamos a fórmulas antigas que funcionaram em um trecho da vida, mas que agora se tornaram pequenas demais para o nosso potencial. Você pode estar tentando gerir um projeto de grande escala com a mentalidade de quem ainda está no início. O planejamento, que antes era uma segurança, agora é o que impede a sua renda de expandir ou a sua criatividade de fluir. Há uma diferença decisiva entre ser cauteloso e estar paralisado. Na rotina de um trabalhador, isso se manifesta como o medo de investir em novos conhecimentos ou a resistência a mudar processos que já estão obsoletos. Você olha para o seu orçamento e tenta espremê-lo dentro de uma visão de escassez, esquecendo que o arquiteto trabalha com a lógica do transbordamento. Considere o exemplo de um autônomo que teme aumentar sua estrutura por medo de que o controle se quebre. Ele prefere a segurança de um lucro pequeno e garantido do que a expansão que exigiria delegar e confiar. Ele está cultivando um carvalho, mas quer que ele permaneça pequeno para não perder o domínio do ambiente. O princípio bíblico de ser um bom mordomo do que Deus te confiou não se trata de acumular o que está dentro do vaso, mas de permitir que o talento se multiplique no campo aberto. Aprendemos que a operação divina acontece de acordo com o poder que atua em nós. E esse poder é muitas vezes a nossa iniciativa de romper com velhos hábitos financeiros e profissionais. Uma decisão para considerar hoje é identificar qual fórmula de segurança está impedindo o seu crescimento profissional. Talvez seja o receio de assumir uma nova responsabilidade. Pare um instante e pense: qual muro você está tentando erguer sem olhar para o solo que Deus já preparou para você? A bênção que transborda exige um recipiente disposto a se expandir. O homem da história percebeu que, por mais que ele regasse a semente, as folhas começaram a amarelar, não por falta de água, mas por falta de espaço para as raízes respirarem. Ele acreditava que o problema era externo, mas a causa estava na estrutura que ele mesmo escolheu. Conecte-se agora a essa poderosa corrente que atravessa fronteiras. Quando oramos juntos, estamos rompendo os vasos individuais para nos tornarmos um único jardim sob o cuidado do arquiteto. A força da oração coletiva reside no fato de que o que é pesado para um torna-se leve quando compartilhado por milhares. Neste instante de recolhimento, contemplamos os pedidos que inundam nossos comentários.
Vemos irmãos pedindo por cura, irmãs clamando por portas abertas no trabalho e famílias buscando a reconstrução de laços rompidos. Cada um desses nomes é uma semente que Deus confiou a este canal. Queremos acolher cada intenção com o mesmo zelo com que o arquiteto cuida dos lírios do campo. Deixe agora o seu pedido nos comentários, ou, se você já sente que o seu vaso começou a se romper, deixe uma palavra de encorajamento para quem ainda teme a mudança. Sua experiência de fé pode ser a clareza que outro irmão precisa para atravessar esta segunda-feira. Declaramos a potência desta corrente de oração. Que ela seja como o ribeiro de águas, nutrindo as raízes de todos que estão conectados aqui. Não importa quão apertado o recipiente pareça estar hoje, a intercessão gera o espaço necessário para o milagre. Estamos formando um grupo de bons zeladores da esperança, e nenhum clamor que sobe ao céu volta vazio quando é impulsionado pelo amor fraternal. Sinta-se abraçado por esta comunidade que não apenas ora por você, mas ora com você. Sendo hoje segunda-feira, estamos no momento exato de planejar o início de novos ciclos. O tema, o arquiteto dos novos começos, não poderia ser mais oportuno para o seu despertar hoje. Há semanas em que iniciamos o ciclo com o desânimo de pendências que insistem em não fechar. A abertura para o novo exige que você alinhe a sua vontade humana ao plano do Mestre. Nas Escrituras, vemos que a árvore prospera onde o ribeiro passa. O seu papel, neste início de semana, não é inventar o caminho, mas discernir para onde a água do Espírito está correndo e posicionar seus projetos ali. No desenvolvimento das suas tarefas de hoje, aplique a clareza de quem sabe que Deus é o autor da obra. Se um projeto parece travado, pergunte-se se você não está tentando mantê-lo dentro de um limite que Deus já ordenou que fosse ultrapassado. A aplicação prática para esta segunda-feira é simples. Pegue sua lista de objetivos e coloque-a diante de Deus, pedindo que Ele mostre o que é vaso e o que é semente. Às vezes, o seu maior projeto para este ano precisa apenas de um pouco mais de terra e um pouco menos de proteção humana. O poder que opera em nós é ativado quando damos o primeiro passo, mesmo sem ver o solo firme. Comece este ciclo com a coragem de quem sabe que o arquiteto nunca desenha um recomeço para nos levar à falha, mas sim para nos conduzir à plenitude do que ele projetou desde a eternidade. Chegamos agora ao nosso momento mais sagrado. Que tudo o que refletimos até aqui se transforme agora em clamor. Feche os olhos, respire, vamos orar. Senhor Deus, arquiteto soberano de toda a existência, nos aproximamos de Ti nesta manhã de segunda-feira com o coração sedento pela quietude que só a Tua presença proporciona. Pai, reconhecemos que muitas vezes iniciamos nossa semana tentando resolver o que não depende de nós, carregando planos que desenhamos sozinhos em vasos estreitos de medo e autossuficiência. Olha para cada um dos Teus filhos que agora se inclina diante de Ti. Senhor, entregamos agora cada pedido deixado em nossa comunidade, cada família representada nos comentários e cada aflição depositada neste espaço de fé. Tu conheces o desejo de recomeçar, a vontade de ver o novo florescer e, acima de tudo, o discernimento que cada um busca para não repetir as falhas do passado. Neste instante, meu Pai, revelamos a resposta que o nosso espírito tanto buscou hoje. O homem da nossa história entendeu, com lágrimas nos olhos, que para o carvalho se tornar a floresta que estava em seu DNA, o vaso de cristal precisava se quebrar. O vaso, Senhor, são as limitações que nós mesmos construímos. São as nossas certezas rígidas, nossos preconceitos sobre o que merecemos e o controle excessivo que exercemos sobre o nosso destino. Entendemos agora que o vaso é o nosso próprio ego, que tenta moldar a Tua vontade ao nosso tamanho.
Deus não força a nossa expansão. Ele, em sua infinita elegância e amor, espera que cedamos o controle do recipiente. Por isso, oramos agora. Quebra em nós, Senhor, o cristal da incredulidade. Rompe as paredes do medo que nos impedem de crescer. Aceitamos que o vaso se parta para que o teu infinitamente mais transborde em nossas vidas. Abençoa todos os irmãos do canal Fé Diária, que nesta semana, ao olharem para os destroços de seus antigos modos de viver, eles não vejam perda, mas espaço. Espaço para que as raízes encontrem a terra profunda e as águas vivas. Que a família seja um campo de florescimento, que o trabalho seja um exercício de criatividade divina e que a saúde emocional seja o fruto de quem já não precisa carregar o fardo sozinho, pois sabe que o amanhã está nas tuas mãos. Pedimos que a tua mão guie cada decisão, que a tua voz seja o som que rompe o silêncio e que a tua luz ilumine este novo começo. Que o que antes era apertado e frágil, agora se torne vasto e inabalável em ti. Recebemos o teu novo tempo. Meu caro, para selar o que vivemos aqui, proponho um gesto concreto para o seu dia. Ao longo desta manhã, sempre que sentir a tensão de querer controlar os resultados, abra as palmas das mãos para cima por alguns segundos. Mentalmente diga: eu cedo o controle do vaso. É um ato simples, mas que comunica ao seu interior a sua disposição de deixar o arquiteto trabalhar. Saia para o seu dia com a segurança de quem não caminha sozinho. O que precisava ser quebrado já começou a ruir para dar lugar ao que é eterno e grandioso. Lembre-se, o crescimento dói apenas enquanto resistimos à expansão. Uma vez livres do vaso, o céu é o único limite. Agradeço imensamente por sua presença e por cada intenção partilhada. Amanhã estarei aqui novamente para darmos mais um passo nessa jornada de fé e descoberta. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o rosto dele resplandeça sobre você. Até amanhã. Amém.